Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Chico Alencar, do PSOL, aqui do Rio, contando com a participação do jornalista Walter Diogo, que deixou no bloco anterior uma pergunta ao deputado Chico Alencar. Eu peço que você repita. Eu perguntei a ele o seguinte: se o deputado Eduardo Cunha pode fazer uma represália e abrir imediatamente um processo de impeachment da presidente. Isso ele pode fazer sozinho ou ele tem que ter mais um grupo? Walter, tem um detalhe também. Se ele renuncia ao cargo de presidente, se afasta, o vice só assume até que se realize nova eleição dentro da própria Câmara e para um novo nome, né? Foi assim quando aconteceu com a renúncia de Severino Cavalcante. Logo foi eleito Aldo Rebelo, que era de um partido até com pequena representação. Quer dizer que o Valdir Maranhão não entra? Não, só na transição. Na transição. Porque ele realmente não tem traquejo, ele tem, e aliás está investigado na Lava Jato também. Também. Agora, há 13 pedidos de impeachment da presidente Dilma por cidadãos comuns. O único parlamentar que fez um pedido desses é o deputado Jair Bolsonaro, aqui do Rio de Janeiro, aliás, com quem já tive acalorados debates aqui. Inclusive aqui no Jogo do Poder. No Jogo do Poder, pois é. Mas, de maneira inusitada, pouco comum, muitos estavam mal formulados, né, muito mal feitos. O presidente Cunha, isso em julho, quando ele estava já com raiva lá da denúncia do Júlio Camargo, e ele pediu para os seus autores refazerem, de acordo com as normas regimentais, não sei o resultado disso, mas, quer dizer, ele quer ter esse trunfo. Agora, não tem condições políticas para ser o proponente ou liderar um processo de impeachment na medida em que ele está mais do que investigado, ele está denunciado. É uma condição diferente. Uma é de investigado, a outra é de denunciado. Quer dizer, a investigação gerou elementos que fazem com que o Ministério Público peça uma ação penal. Os jornais, os analistas políticos, na última sexta-feira, tanto na Folha de São Paulo como no Globo, interpretam a denúncia como um momento mais tranquilo para a presidente Dilma, porque acham que a tese do impeachment ficou, de certa maneira, prejudicada. Dificilmente ela irá à frente tendo Eduardo Cunha na presidência da Câmara, denunciado no Supremo Tribunal Federal. Você concorda? Não, eu acho que nós vivemos um momento que a conjuntura está muito rápida, muito mutante, né? Você vê, essa semana foi totalmente diferente da anterior. Por sua vez, foi totalmente da de 15 dias atrás. Teve um momento de profunda fragilidade da Dilma. Eu mesmo fiquei impressionado, nunca vi, e eu estou no 4º mandato de deputado federal, nunca vi um presidente tão fragilizado. E vivi, como deputado estadual, o último mandato do presidente Fernando Henrique, estava muito desgastado, com baixa popularidade. Mas a Dilma, inclusive por falta de liderança política, de capacidade de articulação, de dialogar com o mundo político, para o qual ela não tem muita aptidão, eu fiquei impressionado. Desemprego crescendo. O mal-estar na sociedade é generalizado porque a caristia está voltando, a vida está difícil. Então há uma ojeriza. Aliás, também há alternativas que se apresentassem aí. Não há nenhum entusiasmo com saídas políticas para crises, tirando a Dilma. Mas eu fiquei impressionado. Depois ela deu uma respirada, quando o próprio Renan fez um movimento meio surpreendente, passou de aproximação com aquela Agenda Brasil, que é absolutamente questionável, né? Um capitalismo selvagem que ataca índios, meio ambiente, patrimônio, atrair capitais, investimentos é o fundamental, mas pelo menos um ponto de debate. Mas o Renan aquietou ali. Aquietou a ponto de você ter, na última semana, me parece, a primeira manifestação pró-governo relativamente expressiva. No último dia 20, diferentemente das outras manifestações anteriores, houve uma quantidade de pessoas razoável nas ruas lutando pela permanência da presidente Dilma. Menor do que a manifestação de domingo, claro, bem menor, mas muito mais expressiva do que as anteriores. E com povo mais organizado, né? Porque está vinculado a entidades. O domingo anterior ao 20 foi o do desabafo, com viés muito conservador, alguns defendendo absurdamente a volta do regime militar. Eu fico impressionado como parlamentares do PSDB convivem com alguém que pede a volta da ditadura sem problema nenhum. Quer dizer,
Tem que saber com quem você anda, né? É lógico. Mas, de qualquer forma, foi muito massiva, dominical. Essas do dia 20, a informação por baixo. Sempre o Datafolha faz a avaliação mais restrita. Falou de domingo na Paulista em 137 mil. Isso. E agora falou no dia 20 de 35 mil. Isso. Aí os organizadores falam 100 mil, 500 mil para... Mas já tem alguma expressão. Mas é uma massa crítica que tem peso. Mas a Dilma, na verdade, não precisa ser defenestrada no poder, porque ela fez uma composição, não sei se é o gosto dela ou não, a gente não sabe nem o que ela pensa, entregando a política macroeconômica para o paleoliberalismo, a ortodoxia financeira. Levi foi da coordenação econômica de Aécio. E entregando a articulação política para o habilidoso e jeitoso, ao contrário do Cunha, Michel Temer, que está lá, distribui cargos, está o Eliseu Padilha, outro ministro, o assessora nisso, anda com uma pastinha. Deputado fulano pediu um cargo não sei aonde, vamos liberar emenda, não sei das quantas. É assim que a banda toca nessa pequena política brasileira. Então, agora, qual seria a saída? Se ela não fizesse esse acordo com o PMDB, nesse momento, quer dizer, digamos que ela tentasse fazer um acordo com a sociedade diretamente, com as ruas, mas ela teria condição de fazer isso agora? Pois é, olha, eu acho que não, porque a embocadura que desde o período Lula, o PT, que é a força majoritária, hoje totalmente esfacelada no poder, tomou, não permite isso. Veja que o Lula desmobilizou as forças sociais de mudança, fez a carta aos brasileiros, isso lá atrás, 2002. É na campanha dele ainda. Então fez um governo de pequenas reformas no plano mais assistencialista, com foco maior para o social do que o governo anterior de Fernando Henrique, mas essencialmente ele não transformou nada. Não houve reforma política, não houve reforma tributária, não houve uma mesa de negociações, por exemplo, com os servidores públicos, falam das tais pauta-bomba agora, para dar uma dinâmica nova. Essencialmente, o capitalismo popular do Lula, o reformismo fraco, estou usando expressões de alguns cientistas políticos, ele não transformou estruturalmente a sociedade. Agora, a Dilma é prisioneira desse esquema. Realmente, se ela faz um governo, digamos, mais à esquerda, para simplificar, a chance dela ser derrubada cresceria. Porque essa força já não está tão pujante, o PT, que tinha um significado grande na esquerda, está muito enlameado aí. Depois do mensalão, o petrolão, é óbvio que muitos dos seus dirigentes e boa parte da sua força, a despeito de pessoas dignas e sérias que existem lá, ficou muito alvejado. Então, como expressão política, esse partido que marcou a história da esquerda no Brasil, veio da base, ele está muito fragilizado. Ô, Chico, deixa então vai segurar o quê? Então a Dilma está indo no caminho que lhe resta, é verdade. Você está muito tenebroso, tem que abrir um pouco as perspectivas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Está todo mundo falando que setembro vai ser setembro negro, quando o governo vai ter que anunciar uma retração de 3%. Né? Índice muito alto, porque o mundo vai crescer 3% e o Brasil cai 3%. Você acha que a reforma do Ministério seria um bom caminho? Até para o PT recuperar o Ministério da Fazenda, que está com o Bradesco, tem que trazer do Bradesco para o PT. Você acha que a reforma resolveria isso? O Walter falou que eu estou tenebroso e ele anunciou o Setembro Negro. Olha, nós vivemos uma crise econômica profunda, mas o Brasil ainda tem uma estrutura de dinamismo econômico que não leva à insolvência. Tem, digamos, gordura para queimar, está se fazendo uma reorientação em função de contexto econômico internacional, o preço das commodities em geral, na qual nos especializamos, caiu, o minério de ferro, por exemplo, 40% menos. A China, né, que é um parceiro crescente, pujante, está vivendo também os seus problemas. Então tem uma crise meio do mundo, e o Brasil, como o país dito emergente, assente de maneira muito forte. É óbvio que ela vai ter que fazer uma fusão de alguns ministérios para, inclusive, esse simbolismo de que está enxugando um pouco a máquina. Às vezes, no número, você vê, de pegar uma secretaria que tem nível de ministério e reintegrá-la ao ministério não resolve nada. Tem que repensar os 23 mil cargos em comissão que a República tem. Tem que ver
de preferência, pessoas, funcionários qualificados, obviamente honestos, para ocupá-los. Então, agora, ela vai ter que alterar o Ministério para consolidar o pacto das elites, que será, se existir, esse governo dela pelos próximos 3 anos e meio. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.